Então, galera, quem fala aqui é o professor Carlos Alípio e eu estou trazendo para vocês uma aula sobre as leis de Newton. Então vamos lá. Bem, as leis de Newton elas surgiram devido ao interesse que o homem sempre teve no estudo do movimento. Então o movimento dos corpos sempre despertou a atenção dos homens, né, ao longo de sua existência. Se nós pensarmos no movimento, nós podemos imaginar o movimento do balé, né, o movimento de motocicletas nos filmes, o próprio movimento da Terra em torno do seu eixo e em torno dela mesma, né, o movimento de rotação e translação. Bem, Galileu Galilei, ele foi um cientista que ele foi o primeiro a analisar os fenômenos da natureza usando um método científico, um método experimental. Até Galileu, os cientistas simplesmente observavam, não interferiam na experiência, não intervinham na experiência. Porém, a partir dele, ele introduziu o método científico, aonde dizia que a natureza teria que ser estudada usando experiências práticas, no qual pudessem as variáveis, as grandezas a serem estudadas, elas poderiam ser manipuladas. E a partir disso deduzir leis matemáticas que iriam descrever a natureza como um todo. O exemplo disso é o estudo da queda livre, em que o próprio Galileu conseguiu determinar o valor da aceleração da gravidade por meio de experiências que ele fez com planos inclinados, em situações considerando a resistência do ar, em outras desconsiderando a resistência do ar. Enfim, ele foi capaz de desenvolver um método científico. Então nós temos a primeira imagem do Galileu e sua obra como um todo. Nós temos também uma segunda imagem mostrando que o Galileu foi o primeiro a posicionar um telescópio, dirigir um telescópio para a observação dos astros. E a terceira imagem, o Galileu tendo que se justificar perante a igreja da utilização do telescópio. Bem, na sequência nós temos aí o Isaac Newton. No ano que Galileu morreu, nasceu na Inglaterra o cientista, o físico, o filósofo Isaac Newton, que deu continuidade aos estudos do movimento dos corpos já divulgados por Galileu. Então aí na imagem nós temos aí uma imagem que simplifica, que tenta traduzir tudo aquilo que o Newton estudou. Então o Newton esteve envolvido com a parte de óptica, o estudo da composição da luz, esteve envolvido também com o desenvolvimento do telescópio, com o aprimoramento do telescópio e com as ideias de gravitação. Ou seja, ele foi um cientista, um filósofo bem abrangente. E ele escreveu um livro. E esse livro estaria inserido as suas principais ideias e contribuições para a mecânica. Esse livro foi intitulado de Principia. E agora nós vamos adentrar nas chamadas leis de Newton. A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia, que diz o seguinte: todo sistema tende a manter-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, desde que a força resultante sobre ele seja igual a zero. Então veja, se a força resultante sobre o objeto for zero, se a força resultante for zero e o objeto já estiver em repouso, ele tem a tendência de permanecer nesse estado. Se o objeto já estiver se movendo com velocidade constante e a força resultante for igual a zero, ele vai permanecer se movendo com velocidade constante. Eu costumo dizer para o aluno que essa lei, chamada lei da inércia, ela pode ser traduzida por uma frase: ficar como está, né? Então, se ele está em repouso, ele tem a tendência de ficar em repouso, desde que a força resultante seja igual a zero. Se ele estiver com velocidade constante, tem a tendência de permanecer dessa forma, desde que a força resultante seja igual a zero. Então observe, analise as figuras abaixo e explique segundo a lei da inércia. Então observe, nós temos aí uma tirinha no qual o garoto vem se deslocando no skate, e ao atingir uma pedra o skate para e ele continua o movimento. Essa imagem, essa tirinha, é uma consequência direta da lei da inércia, porque a pedra exerceu uma força para parar o skate, não o garoto. Então se ele vinha com velocidade V, uma velocidade constante aqui, e de repente o
skate parou devido à ação de uma força proveniente da pedra, ele vai continuar esse movimento em linha reta com velocidade constante. O segundo tipo de figurinha que nós observamos é a ideia do airbag. Então a pessoa vem dirigindo o carro e por acaso, por infelicidade do destino, acontece um acidente. Então o carro, ao colidir, ele vai parar. Porém, quem vem dentro do carro com a velocidade a mesma do carro tem a tendência de continuar esse movimento para frente. E se não tivesse esse dispositivo chamado airbag, a pessoa em inércia, continuando esse movimento, ela iria se chocar diretamente com o volante. Então o airbag ele infla e vai amortecer o impacto devido à tendência de permanecer em movimento. Segundo a lei de Newton, é chamado de princípio fundamental da dinâmica, que é uma expressão que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, para você calcular a força resultante, basta você multiplicar a massa vezes a aceleração. Então, multiplicou a massa vezes a aceleração, determinou a força resultante. Lembrando que a força resultante é medida em newton, a massa é medida em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, para calcular a força resultante, multiplica a massa vezes a aceleração do sistema. Terceira lei de Newton, chamada ação e reação, lei da ação e reação, que diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor e direção, só que de sentido oposto. Então veja, toda vez que você aplica uma ação sobre um objeto, o objeto vai reagir sobre você com a força de mesmo valor, só que de sentido oposto. Primeira observação é que a ação nunca anula a reação, pois ela age, a ação e reação agem em corpos distintos, em corpos diferentes. A segunda observação é que o valor da força de ação é igual ao valor da força de reação. Então, se você empurrou a parede com 10 newtons, essa foi a ação, a reação vai ser a parede lhe empurrar na mesma direção, só que em sentido oposto, com o mesmo valor, 10 newtons. Então, olha só, analise as figuras abaixo e explique segundo a lei da ação e reação. Então, vamos lá. Bem, o ato de caminhar. O ato de caminhar, na verdade, ele está intimamente ligado com a ideia, a terceira lei de Newton da ação e reação. Então, para você ir para frente, você empurra o chão para trás, que é a ação, e o chão vai reagir, vai exercer sobre você uma reação, uma força de reação, no sentido oposto. Então, empurrou o chão para trás, ação, o chão vai empurrar você para frente. O foguete. O lançamento de foguete também é uma aplicação direta do princípio da ação e reação. Os gases que estão em combustão dentro do foguete, eles são ejetados, são empurrados para trás, nessa direção e nesse sentido, e os gases, por sua vez, vão reagir empurrando o projétil, o foguete para frente. A terceira imagem é um disparo que a pessoa efetua, onde a pólvora vai impulsionar o projétil para frente, vai exercer uma força de ação sobre o projétil, porém o projétil também vai exercer uma força de reação, só que no sentido oposto, empurrando toda a arma para trás. Então, gente, aqui é um breve comentário sobre as leis de Newton, espero que seja bastante útil. Um abraço e um cheiro. Até mais.